Paz, Senhor Jesus, amados. Amém. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. O verso 45 a seguir. Noite maravilhosa para servir ao Senhor. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Uma irmã ali na portaria falou comigo: pastor, não tira o pastor Jeff daqui. Nem eu sei quando eu vou ficar aqui ou quando nós vamos. Meu irmão, não faça esse pedido. Esse é um pedido. Você tem que falar isso para Jesus. Fala assim: Jesus, a nossa vontade está nas tuas mãos. Não faz isso, não. Isso é a pior coisa que existe. Nós não sabemos o que Deus quer com cada um de nós. Não é melhor deixar na vontade do Senhor? Ore por Ele, ore por nós, ore pelo ministério. Igreja é isso. Nós não somos eternos em lugar nenhum. A vontade de Deus prevalece sobre nós. Por isso que igreja é amar e servir ao Senhor. O pastor é um homem de Deus, nós temos que orar, amar, respeitar, mas deixar dentro da vontade do Senhor. O limite dele é que prevalece. Ele estabelece a ordem em todas as coisas. Capítulo 15, o verso 45. Diz então a palavra: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Presta atenção no 46. Não é o primeiro espiritual, senão... Então o homem, ele é um animal. Animal racional, é bom lembrar. Todas as características do animal. Só que Deus colocou sobre nós o seu espírito. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, ele é do céu. Qual terreno, tais também os terrenos. Qual celestial, tais também os celestiais. Verso 49. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Diga comigo: Senhor Jesus, aqui estamos na tua presença. Fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja, ela é composta de pessoas, de vidas, de homens, de pessoas racionais. Por isso é que é o animal racional. Nós somos compostos desta natureza. É muito comum nós termos os mesmos sentimentos que qualquer outra pessoa. Natural. Deus nos criou assim, com a razão. Eu gosto muito daquela passagem de Paulo. Leia comigo, capítulo 12 de Romanos. Olha o que Paulo vai falar. Isso aqui é muito lindo. O verso 1. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o culto da razão, do entendimento. Nós somos racionais. Culto do entendimento. Eu vim aqui na condição humana, mas com razão. Eu não vim aqui sem razão. Eu vim apresentar a Deus um culto com meu entendimento. Quero servir a Deus com entendimento.
Nós não podemos trabalhar aqui no emocional. Há pessoas, até uma certa vez, eu achei até engraçado, quando alguém disse para uma pessoa: você gostou do culto? Gostei. Você entendeu a palavra? Não, a Bíblia eu não entendi, mas eu senti muita força e eu pulei o culto inteiro. Não tem entendimento. Meu irmão, o que nos edifica é o entendimento. Deus nos dá o entendimento. Portanto, nós trazemos aqui a natureza tanto do homem novo que eu estou dizendo, do homem transformado, do velho Adão para o novo Adão, como nós trazemos também aqui o homem da razão, o homem racional, que entende, ele tem entendimento. Você nasce como criança, cresce como adolescente, depois um jovem em casa, como diz um certo irmão, fica bobo em casa. Mas não é verdade não, fica grande casa e casa com razão. É isso que Deus quer de nós. A vida é comum. Os sentimentos, eles são dominados pelo Espírito Santo. O carnal, ele é dominado pelo ímpeto da carne, mas o espiritual, os seus ímpetos é dominado pelo Senhor. Essa é a diferença. Agora, como natural, nós precisamos entender que você não habita inteiramente no mundo espiritual, e não poderia ser, né? Você tem que entender que existe o lado espiritual e o lado humano. No lado humano você tem a sua vida comum, como qualquer outra pessoa. Você tem que trabalhar para sustentar a casa, você tem que ser os seus limites, você tem uma esposa, um marido, filhos, a obrigação. Você não, mas eu sou espiritual. Não pode, não. Nós não podemos espiritualizar tudo, não pode. Eu tenho a natureza do velho Adão, e como tal, eu preciso de uma família, viver socialmente, eu preciso interagir entre os homens que me cercam naturalmente, a sociedade que não são cristãs, mas que me vê como servo do Senhor. Eu tenho que me interagir entre eles, como homem natural. Eu não vou conversar, porque eu sou espiritual. Não é. Não é assim. Por isso que determinadas pessoas, ou ele chega o ápice da ignorância em achar que ele é superior, ou o ápice da libertinagem que ele é igual ou pior que os ímpios. Não pode, você tem que ter o equilíbrio. E é exatamente sobre isto que Deus está para nos mostrar aqui nesta noite. Amém? O equilíbrio. Você não pode exceder, você tem o lado cristão. E o lado cristão tem uma dose muito forte em nossa vida do Espírito Santo de Deus. O ímpio não tem isso. O ímpio, do jeito que vai, não, crente não. Crente, ele sabe até onde vai o seu limite. Ele conhece. Não é porque ele sabe, é que ele tem o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo dosa em nós a sua vontade. Até ali você vai. Então, meus amados, tem pessoas que ele tem que entender. Você é cristão, a forma de vestir. Não é porque você não está, a igreja, não está o pastor, não está ninguém, eu vou fazer o que quero. Então você não é cristão, desculpe. Você não tem nada. Você, entre aspas, tem medo do homem. Isso não é cristianismo. Cristianismo tem o Espírito Santo e aonde ele vai, ele conhece os seus limites. Aonde ele vai? Aonde ele vai? Não precisa ter ninguém ao lado dele, não. Ele tem Jesus. Ele tem o Espírito Santo. Quer ser
na sua casa, de porta fechada, você e seu marido, os dois lá dentro. Aqui, quem manda são nós. Não, você está enganado. Nós temos um Jesus que está sempre conosco. Aonde você estiver, sinta que Ele está. Pastor, se eu entrar no meu quarto com minha esposa, com meu marido, na minha vida íntima, Jesus está lá. Claro! A mulher crente é santificada pelo marido descrente. Ou, aliás, deixa eu melhorar. O marido descrente é santificado pela mulher crente. A mulher descrente é santificada pelo marido não crente. O marido crente. E Deus está no relacionamento. A Bíblia diz que o filho que nasce de uma mulher não crente e um marido crente, ou vice-versa, ele é santo, porque aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. A presença de Deus em qualquer ato da nossa vida. É por isso que você tem que ter limites e andar no temor de Deus. A vida conjugal não é como diz determinados pastores, que quem faz é você e quem manda é você, nas quatro paredes. Isso é conversa para boi dormir. Aliás, não é para boi dormir, não. Isso é conversa para homens malignos que não temem a Deus. Porque quem serve a Deus não tem uma palavra dessa. A nossa vida é dominada pelo Senhor. Não existe nenhum ato que você pratica que não esteja o Senhor na sua vida. Quem crê nisso, diga amém. Você vai comprar, Jesus está contigo. Você vai vender, Jesus está contigo. Você vai viajar, Jesus está contigo. Você vai para a sua cama, para o seu ato íntimo, Jesus está contigo. Se você fosse carnal, a sua mulher carnal e você carnal, o filho não poderia ser santo. O filho de uma mulher cristã, mesmo que o marido não seja, ele é santo, porque o Senhor garante a presença dele. Alguém já leu isso? Eu estou falando, tem gente, será que é verdade? Não é será não, diz a palavra do Senhor. Vamos lá, deixa eu ler esse texto. Tem alguém aqui, deixa eu molhar aqui a garganta. 1 Coríntios capítulo 7. Lê comigo. Só rapidamente. O versículo 13. Mas se alguma mulher tem marido, capítulo 7 de 1 Coríntios, verso 13. Mas se alguma mulher tem marido descrente, seja católico, seja espírita ou desviado, e ele consente em habitar com ela, não deixa. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora, ou pelo marido, ou pela mulher cristã, o filho é santo quando nasce. Eu não estou inventando Bíblia. Todos os nossos atos, Deus tem que estar. Por isso que o lesbianismo, que o homossexualismo, Deus não está nisso. Deus não está nisso. Isso não é um ato cristão. Qualquer outro ato que foge dos princípios, ele é carnal e maligno. Ele é sensual, carnal e diabólico. Quem serve a Deus tem o Espírito de Deus. Mas vamos voltar para o nosso texto, para entendermos. O verso 45, assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Então o primeiro Adão nasceu debaixo da vontade do Senhor, sendo ele, portanto, o homem normal, carnal, humano. Primeiro homem, Adão. Mas ele caiu. Ele foi feito alma vivente. Agora, o último Adão
em espírito vivificante. O primeiro era o Adão do Éden, e o segundo, o Adão lá do coração. Sabe qual é o Adão do coração? Cantares. Abre a sua Bíblia em Cantares. Esse é o Adão do coração. Vamos lá? Rapidamente, eu não vou demorar por causa do horário, mas pelo menos um pouquinho do nosso tempo vamos ocupar com a palavra. Todos dizem amém. Amém. Eu não estou achando Cantares aqui na minha Bíblia, acho que não tem, né? Quem achou pode ir. Eita, pai, vocês estão dando risada, né? Um dia vocês vão ficar velhos. Aí vocês não vão rir de mim. O livro de Cantares fica onde? Depois de... eu pensei que era depois de Apocalipse. Amém? Capítulo 6 de Cantares. Vamos lá? Olha o que diz esse capítulo 6. Deixa eu só localizar. É o capítulo 4, acho que esse texto aqui é mais, digamos assim, objetivo. O versículo 12 diz assim, ó, 4:12. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte... Eu vou repetir. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha. Quem é a esposa do Cordeiro? A igreja. Jardim fechado és tu, irmã minha, igreja minha, esposa do Cordeiro. Aqui tem um jardim fechado. Aquele jardim estava aberto e o diabo entrou e fez da casa de Eva uma desgraça. Derrubou Eva, derrubou Adão e acabou expulsando eles do jardim. Agora esse jardim aqui tem chave. Esse jardim aqui tem dono. Você sabe quem é que manda nesse jardim aqui? Quem é que manda? Não, é você. É você. Quem manda é você. Quem tem a chave é você. Você põe aqui quem você quiser. Se você disser assim, ó, eu não quero nada com Jesus, simplesmente larga. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, está condicionado à sua vontade. Esse jardim você põe quem você quiser. Se você disser, eu não quero mais nada com Jesus, ele vai embora. Quem manda aqui é você. Agora, se você disser, o jardim é fechado, quem manda aqui é Jesus, Satanás aqui não, ele vai embora. Aquele primeiro jardim, o diabo fez o que ele quis fazer. Expulsou Eva, expulsou Adão, e depois foram sentenciados pelo Senhor devido ao pecado. Mas aqui, quem manda somos nós. Abra a porta e diga, Jesus entra nesse jardim. Portanto, meus amados, aquele primeiro Adão caiu, mas o segundo Adão é dos céus, é o Senhor. O verso 46 do texto da nossa mensagem. Mas não é o primeiro espiritual, senão animal. Então, Adão era esse animal racional. Esse era o primeiro. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. Segundo homem é do céu. Agora o verso 48. Qual terreno, tais também são os terrenos. Não tem como eu fugir disso. Eu não posso fugir disso. Eu carrego comigo a imagem do primeiro Adão. Eu tenho um corpo que vai cair e vai descer à sepultura. Eu moro, eu habito nesse corpo. E como tal, eu preciso dele, cuidar dele.
andar nele. Mas ali entra depois a segunda parte. Qual é o celestial? Tais também os celestiais. Então, o que nós podemos entender? Que nós carregamos a imagem de um e do outro. Presta atenção. O verso 49, assim como trouxemos a imagem do terreno, quem é que tem a imagem do terreno? Diga amém. Amém. Nós somos filhos de Adão. Adão pecou e todos nós caímos, portanto, somos filhos de Adão, inclusive no pecado. Assim como trouxemos a imagem de Adão, assim traremos também a imagem de Cristo em nossa vida. Agora, meus amados, vamos entender isso. O cristão, como ele é racional, como ele tem entendimento, ele precisa entender que ele tem família, ele tem que trabalhar, ele tem que, o sol rachando no mais pleno calor, ou as madrugadas geladas, ele tem que trabalhar, ele tem que sobreviver, ele tem que estudar. Aí tem gente que diz, pastor, eu não vou estudar, porque Jesus está vindo. Não faz isso não, vai estudar. E se Jesus vier lá na faculdade, seja você preparado para subir com Jesus. Você tem que ser a diferença. Ah, pastor, mas muitos crentes foram para a faculdade desviar. É porque eles não eram crentes. Porque o crente, ele vai sobrepor em qualquer lugar onde ele estiver. Isso não justifica. Ah, pastor, está muito difícil. É claro, as coisas não são fáceis. Ninguém vai servir a Deus com facilidade. Tem que trabalhar, tem que lutar, ganhar o pão de cada dia. Como diz um certo irmão, ralar no trabalho, amigo do patrão, trabalho. Que tem gente que diz assim, ai, eu não gosto de trabalhar como patrão, então vai ser patrão, vai ser patroa. Eu não gosto de trabalhar para patrão, que ele só explora. Meu irmão, o capitalismo é isso. Não tem outra forma. Capitalismo é independência. Ora a Deus para um dia você ser independente, ser patrão. Mas enquanto você não for patrão, seja um bom empregado. A Bíblia manda honrar o seu patrão. A Bíblia manda você trabalhar. A Bíblia manda você ser um exemplo aonde você estiver. É isso. Nós precisamos entender. Tem crente que qualquer coisa, eu vou levar na justiça. Rapaz, para com isso. Oportunista. Há muitas pessoas que vivem disto, de procurar. Ele não faz nada. É um preguiçoso, chega atrasado, mas na hora da justiça, ele arruma um advogado mentiroso igual ele, para aumentar e levar na justiça. Meu Deus! Lembra que você é um sobrevivente aguardando a esperança da volta do Senhor. Não ganhe esse dinheiro mentiroso e falso. Não anda pela mentira de quem vive da mentira. Você bem sabe quem é o mentiroso e você sabe quem é o filho do mentiroso. Para com isso. Vamos servir a Deus de cabeça erguida. Então, meus amados, nós precisamos entender que como humanos temos que lutar. Eu acho lindo os crentes que servem a Deus em qualquer lugar. Ele serve a Deus, é um exemplo de vida. No trabalho, um exemplo de vida. Como empregado, exemplo. Como patrão, um exemplo. Como cristão, um exemplo. Aonde ele vai, um exemplo. Ele dá testemunho. Uma irmã ligou para mim há pouco tempo e disse, pastor, eu fui convidado para me trabalhar na casa da patroa, eu fui lá, mas eu estou tão angustiado. O que, irmã? É que ela tem um quarto cheio de santo. O que eu faço, pastor? Entra no quarto, irmão, pega um pano, unge o pano e limpa a cabeça do santo. Você é maior do que o santo. Você está limpando o santo que está cheio de poeira. Vai lá,
Limpa os olhos, limpa a boca, já que não fala nada, já que não enxerga, vai lá, mete sabão e faz o seu serviço, glorifica o Senhor. O nosso Deus é maior. Quem tem um Deus maior, diga amém. Meu irmão, nós temos que mostrar que nós somos o Adão, mas que temos o lado espiritual. E esse lado espiritual, ele é tão maravilhoso quando Deus nos dá entendimento. Até para você conviver com o ímpio. Que tem pessoas que, embora sendo crente, ele passa a ser um xarope, que ele não sabe conviver. Ele não tem paciência. Ele quer fazer a pessoa aceitar Jesus na marra. Ninguém me fez aceitar Jesus na marra. Ninguém conhece a Cristo na marra. Você tem que conhecer a Cristo pelo seu testemunho. Não abusa ninguém, não esforça ninguém, não seja uma pessoa xarope que acha que só o seu Deus. Deixa o Deus dos outros para lá. Honra o seu Deus para que o nome do Senhor seja glorificado. Convive com as pessoas pacificamente. Você tem Deus, você tem convicção, você ama o Senhor. Alguém tem que olhar para você e ver que você é diferente. O que não é seu, não é seu. Você está trabalhando na empresa, na casa de alguém, está lá o dinheiro, deixa no lugar. Está lá os objetos, não são seus, deixa lá. O patrão e a patroa muitas vezes prova para saber até onde tem grau de confiabilidade. Faça isto, prova que Deus está na tua vida. É esse o ponto do Adão, que tem uma vida social, que tem uma família, que quer ganhar o pão e quer provar que Deus está na sua vida. E esse primeiro Adão, ele é controlado pelo segundo Adão. Aqui está o lado bonito da coisa. Esse primeiro Adão, ele é o carnal, mas o segundo, ele é espiritual. Você não lembra que a Bíblia diz que nós temos que ter dois lados? Vamos lá, alguém lembra? Fica calado. Amém. Alguém lembra quais os dois lados que o cristão tem que ter? De um lado, vamos lá, de um lado, puxa, fala de um lado, a pomba, do outro lado, serpente. Eis que vos envio no meio dos lobos, sede prudente como a serpente, mas simples como a pomba. Meu irmão, na hora do pecado, você vai agir, mas na hora da graça, seja humilde. Você tem que ter o equilíbrio. É aí que o cristão verdadeiro, ele comporta como cristão. Ele não entra no laço do diabo. Ora, como crente, ele age como crente. Mas dependendo da oportunidade, ele age também como ímpio. Não dá. O ímpio vai dizer assim para ele: você não é crente? Então, é aqui que o controle do Espírito Santo trabalha em nossa vida. É aqui que o espiritual entra. Eu estou com uma balança 0-0. À minha esquerda, o velho Adão. À minha direita, o novo Adão. Quando você dá lugar para o velho Adão, o fiel da balança vai estar sempre prezando ao contrário. Sempre alguém vai te ver como um carnal. Um crente carnal, um crente falador, um crente mentiroso, um crente carregado de adultério. Sempre alguém vai ficar olhando ao crente. O fiel da balança, não adianta você querer mudar. Se você é carnal, os seus atos, as suas obras vão estar sempre pendendo para o velho Adão. Mas se você for espiritual, os ímpetos da sua carne vai ser dominado pelo Espírito Santo. O fiel da balança nunca vai pesar para o velho Adão. O fiel da balança sempre vai pesar
a favor daquele que ama e serve ao Senhor. Sempre, sempre. Alguém vai ver nos seus atos, no seu olhar, na sua conduta, na sua roupa, na sua maneira de viver, na sua articulação das suas palavras. Alguém vai perceber que Deus está na sua vida. Você não abre a boca para ficar falando besteira. Você não põe os seus olhos a serviço do diabo. Alguém vai ver que o fiel da balança está sempre do lado do Senhor. Espiritual. Tem uma esposa, ama a esposa, abraça a esposa, beija a esposa, faz o papel de marido. Você tem um marido, faz o papel de esposa, porque assim nós devemos viver, mas sempre no temor do Senhor Jesus. Deus não levantou um crente espiritual, a menos que ele seja ou solteiro e tenha condição de viver mas mesmo assim, ele é social, ele tem que saber conviver com o mundo social. Aonde ele vai? No boteco, no mercado, aonde ele convive, ele tem que ser uma pessoa dócil, uma pessoa amiga, uma pessoa que tem Jesus e quer ver o bem das pessoas ao seu redor. Não tem como você fugir. Ah, pastor, eu quero viver num cantinho como se estivesse no céu. Sabe o que Paulo fala sobre isso? Que se for um lugar para nós viver como no céu, o Senhor teria que criar para nós um outro mundo. Esse mundo não nos caberia. Alguém lembra dessa passagem? Me ajuda? Deixa eu ver se tem alguém que tem Bíblia na cabeça. Me ajuda? Vocês lembram? Paulo disse assim, se for para nós vivermos uma vida diferente, eu não me lembro como é que é, senão eu ajudaria aqui os irmãos. Se for para nós viver uma vida separada do mundo, era necessário o Senhor criar um mundo diferente para os cristãos. Alguém? Oi? Em relação à sociedade? Não, em relação a tudo, em relação a todo comportamento. Alguém lembra? Desculpa, eu não estou mencionando aqui o texto que eu não lembro. Mas se alguém lembrar, passa para mim. Se formos para viver uma vida isolada, era necessário o Senhor criar para nós um mundo diferente. Deus, meus amados, Ele quer nós em sociedade, não importa. O que você não pode é ser como eles. É exatamente aqui o valor do cristão. Alguém tem que olhar para nós e perguntar a razão da nossa fé. Por que você é diferente, moça? Esses dias uma irmã disse assim, pastor, aliás, quem falou foi a mãe da moça. Está difícil para minha filha. O que está difícil? 1 Coríntios 5,10. Eu já estou com o texto quase aqui na mão. Vamos lá? Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 5, 10. Diz assim, Paulo falando. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Opa, vou repetir. Verso 9, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente. Você prostitui, eu não quero nem ver. Não, isso não é algo absoluto. Você não compartilhe com os atos dele. Eu trabalho com um gay, Deus me livre, Nossa Senhora, deixa o gay para lá. A vida sexual dele é a opção dele, você não concorda com isso, não aceita, mas não precisa você discriminar ninguém. Deixa para lá, problema dele. Na hora que ele perguntar a razão de Cristo, você prega o Senhor Jesus. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos, ou com os avarentos, com os roubadores, com os adúlteros, porque então vos seria necessário sair do mundo. Você não podia ficar mais aqui. Fala assim, Jesus me leva logo.
Quem quer partir logo, levanta a mão. Eu já vou orar para a gente encomendar o caixão logo. Ô, parceiro. Não quer? Vocês não querem? Vocês são tão santos que não pode conviver com ninguém. Porque tem crente assim. Ai, meu Deus. Ele é tão santo que parece que qualquer pessoa para ele já é o capeta. Meu irmão, vamos ser santo, é claro. Ninguém está dizendo que não é. Mas você não pode ser intolerante. Jesus conviveu com ímpio. Jesus comeu na casa de ladrão, de pecador. Lembra que nós temos Jesus na nossa vida. E eu vou repetir. Se for para viver ausente do pecado, era necessário o Senhor criar um outro mundo, ou então a gente morrer logo e ir para o céu, porque só lá no céu estamos ausentes do velho Adão. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Temos que conviver e precisamos da ajuda, muitas vezes, do ímpio. Eu não tenho comunhão com uma pessoa que é ladrão, que é mentiroso, que é devasso. Eu não tenho comunhão com um homem efeminado, com uma mulher lésbica. Mas eu não posso ser inimigo de ninguém. Eu tenho que estar em paz com Deus e com eles. Eu não posso ficar tirando pedra em ninguém. Aliás, eu quero pedir aos irmãos que orem, porque o diabo tem levantado na igreja contra filhos de pastores, contra esposa de pastores, contra filhas de pastores. Tem um obreiro aqui no estado do Paraná, que a mulher dele largou ele e amigou com outra mulher. Nós temos aí vários filhos de obreiros que hoje são gays. É uma guerra, é uma batalha. O diabo está dizendo assim, eu vou arrasar com quem estiver na minha frente. Portanto, irmão, ore a Deus e peça misericórdia, porque a volta de Jesus está aí. Aleluia! Então nós carregamos a natureza do primeiro Adão e carregamos a natureza do segundo. Se você for espiritual, a tua vida espiritual sobrepõe a vida do velho Adão. Você nunca vai concordar no todo do velho Adão. É necessário. Você tem um esposo, eu imagino uma irmã, tem um esposo que não é cristão, e ele chega bêbado em casa. Trata dele como seu marido. Deita com ele como esposa. É duro? É. Um irmão que tem uma esposa não cristã, cheia de batom, cheia de sensualismo. Mas é isso. Você é cristão. Põe no seu lugar. Honra o Senhor. Alguém vai dizer, pastor, é difícil. É. Mas Deus nos chamou para fazer a diferença. A esperança é os céus. Um dia nós vamos largar o velho Adão e seremos revestidos no novo Adão. Aí veremos o Senhor como Ele é. Aí andaremos como Ele anda. Aí seremos semelhantes ao Senhor. Meu irmão, deixa eu te falar, não tem como você ser 100% espiritual. Não tem. Você tem a luta, essa carne, ela é um contrapeso na nossa vida. São 3 lutas que o cristão tem de dia e de noite. O diabo, eu já identifiquei um. O segundo, o mundo e a carne. Eu não estou aqui pondo por ordem. Talvez a carne seja a pior inimiga nossa. Você luta contra ela de dia e de noite. Essa carne não tem limite. Se você der lugar para ela, ela quer ir fazer desgraça. A carne, pra você ter uma ideia, carne não entra no céu.
É exatamente por isso que é a nossa luta. A carne vai ser despida e o Senhor nos dará um corpo novo para entrar nos céus. Ora, se essa carne não entra no céu, por que ela quer céu? Nós temos que lutar pelo Espírito, para Deus no Espírito santificar a nossa carne. Por isso que a carne é crucificada pelo Espírito Santo. E se você tem uma vida espiritual, essa carne vai ser crucificada. E aí você vai dizer: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É uma guerra. Você tem um desafio de dia e de noite. A Bíblia diz que a carne peleja contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E um se opõe contra o outro. Essa é a guerra. Que vontade de ir para a igreja, a carne diz: você está cansado, vai dormir. E o pior é que a carne tem dois aliados: o diabo e o mundo. É guerra. Você está cansado. E a carne diz: vai dormir. E você diz: meu Deus, eu tinha que ir para a igreja. Aí o diabo diz: vai não. Vai ter um acidente no caminho. Aí o mundo dizia: o que você vai lá? Vai lá no shopping, tem hoje uma apresentação. Ó, o diabo dá até opinião. A carne, né? Então você tem uma guerra. Você tem uma guerra. Irmão, lembra que é 3 contra 1. Nós podíamos dizer que a derrota já está declarada, mas aí você engana. Aquele que está conosco é maior. Ele é maior. A carne diz uma coisa, o diabo diz outra coisa, o mundo diz, mas quando Jesus fala, ele prevalece. Amém? Vamos servir a Deus? Vamos, meus amados. Por isso a guerra é constante na nossa vida. Se você consagrar sua vida ao Senhor para servi-lo, eu acredito que o velho Adão, ele está do fiel da balança para baixo. Porque o fiel da balança é 50%. Mas ele vai cair 40%. Deixa a carne aí uns 30%. E põe uns 70% para Jesus. E você vai ver que ele sempre vai falar mais. Ele sempre vai falar mais. Quando a carne fala uma coisa, aí você diz: não, assim não. Aquele que está em minha vida é maior. Essa é a luta do cristão. Tem pessoa que não entende isso. Meu Deus, eu queria ser tão santo. Agora depende de você. Você quer ser mais santo? Consagra, luta. Mas pastor, eu não consigo. Essa é a guerra. Você consegue, mas isso vai demandar luta, batalha, oração, jejum, Bíblia. Pastor, eu já estou cansado. O Espírito Santo está dizendo: vai, que eu vou te dar força. É o tempo inteiro essa guerra. É o tempo inteiro essa guerra. Você está numa guerra. Por isso que quem serve a Deus é 24 horas de guerra. Agora, aí você dá ouvido à voz do diabo, à voz da carne, à voz do mundo. Tchau. Ó, daqui a pouco o mundo, daqui a pouco o prazer da carne, daqui a pouco o lesbianismo, daqui a pouco o homossexualismo domina. É a carne, acabou. O diabo entra e diz: quem manda aqui sou eu. Aí daqui a pouco o rapazinho está lá assim, com a mãozinha quebradinha. A carne mandou e se obedece. Seja homem, rapaz. Levanta a cabeça. Vença o diabo. Seja uma mulher de Deus. Essa semana uma irmã chegou para mim e disse: pastor, ora por minha filha, a filhinha dela de 16 anos. Pastor, ora minha filha, ela tem uma tendência de lesbianismo. Eu disse: minha filha, você é uma menina bonita, toma um juízo, põe a cabeça no lugar. Você é menina. Põe isso na tua cabeça.
Deus vai te abençoar, Deus tem um projeto na tua vida. Não deixe esse demônio entrar na tua carne. É uma desgraça, uma coisa terrível. Deixa Deus falar mais alto. A quem você vai obedecer? O novo ou o velho Adão? Aí depende de cada um. Quem entendeu a palavra, diga amém. Eu espero que ninguém saia daqui pulando, mas que saia consciente do que você vai ser a partir de hoje. Vamos ficar em pé, palma para Jesus. Até mais. Levante as mãos para cá. Diga comigo: Senhor Jesus, eu ouvi tua palavra. Eu creio que a minha vida vai mudar. Toda tendência da minha carne que me domina para o pecado vai cair por terra. E o Senhor prevalecerá em minha vida. Amém. 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 Não deixa Satanás prevalecer.